Salve, salve, meus amigos e minhas amigas tricolores. Salve também para os torcedores dos outros clubes. Eu sou Guilherme Solon. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Solon. Hoje falando sobre a análise do jogo entre São Paulo 2 e Criciúma 1 no Morumbi. Antes de começarmos, peço a gentileza para vocês, curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal, acionem o sininho das notificações para receber o aviso dos próximos vídeos e também, se possível, comentem bastante aqui no vídeo, deem a sua opinião. Ok, então vamos lá. Jogo do São Paulo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro realizado no Morumbi nesta quinta-feira. 2 para o São Paulo, 1 para o Criciúma, o pior público do São Paulo no campeonato. E aí já vai a nossa crítica aí para a diretoria, que conseguiu subir o preço dos ingressos para os últimos 3 jogos do Morumbi, que são contra o Curitiba, desculpa, contra o Criciúma, contra o Bahia e o jogo anterior que foi contra o Cuiabá. Se mostrou uma atitude totalmente equivocada da diretoria. A torcida que vinha acompanhando o clube sempre com mais de 30 mil pessoas. Nessa quinta-feira, nessa noite de quinta, um público de 28 mil pessoas, bom público. No entanto, para o que é habitual no Morumbi, é um público pequeno, pelo tamanho do estádio também. Então, deu para perceber que a torcida participou menos, participou ativamente, mas deu menos pressão no adversário do que poderia dar se o ingresso fosse um pouquinho mais em conta, né? Principalmente no setor popular. Deu para ver que o setor popular estava bem vazio, porque o ingresso estava bem caro para aquele setor. Dito isso sobre a diretoria, com mais uma decisão horrenda. Sobre o time, foi um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo começou avassalador, já com 1 minuto, o Lucas Moura abriu pela direita, tocou para trás, um desvio do zagueiro e a bola sobrou para o Alisson abrir o placar. Com 1 minuto de jogo e 1-0, obviamente o time já se porta diferente, com mais tranquilidade, mas diferente de outros jogos, não deixou de atacar, continuou indo para cima. E aí, mais uma jogada do Lucas Moura, ele recebe a falta, e numa jogada ensaiada ele toca para o Luciano, que dá um belo chute bem no cantinho e faz o 2-0 para o São Paulo. Aí sim, com 2-0 você consegue controlar o jogo. Caso você não tenha visto, vou deixar aí o card com as análises no final do vídeo. Você vai poder ver a análise que eu fiz do jogo contra o Vasco, o jogo falando sobre fazer 1-0 e arrefecer, fazer 1-0 e deixar de atacar, quanto isso era errado e prejudicou muito São Paulo naquele jogo. Dessa vez foi diferente, São Paulo continuou indo para cima, fez o 2-0 e aí sim, com um jogo mais tranquilo, conseguiu dosar aí as energias com essa maratona de jogos. Depois dos 13 minutos, 15 minutos, já com 2-0, o São Paulo melhorou, acalmou o jogo. Já com 2-0 no placar, o São Paulo com um jogo mais calmo, cadenciou um pouco mais, o Criciúma tentou vir para cima, mas não conseguiu nenhuma jogada de perigo. O Criciúma não fez um bom jogo, é um bom time. Claro, o objetivo deles é diferente do objetivo de São Paulo, é um objetivo de se salvar, de se manter na Série A. Vem fazendo um bom trabalho com o Claudio Tencati, tem jogos a menos, então acredito que o Criciúma vai fazer uma boa campanha. No Heriberto Rios vai ser um time muito difícil de ser batido. Só acompanhar o jogo contra o Botafogo, que o Botafogo perdeu de virada, mas não atuou bem, tinha alguns desfalques por contusão. O Bolazzi, que é talvez o jogador mais conhecido do Criciúma, não jogou. Por outro lado, o Éder, ex-jogador de São Paulo, jogou, não fez muita coisa, foi substituído no segundo tempo. No segundo tempo, o jogo ficou um pouquinho morno, na verdade, bem morno. São Paulo tentando controlar o jogo, Criciúma sem muita criatividade para conseguir pressionar, e o jogo foi se arrastando até o final. Mas aí no final, né,
O Jandrei conseguiu a façanha de não ter feito nada durante o jogo e conseguindo um tiro de meta, chutar errado no pé do atacante do Criciúma aos 47 do segundo tempo. O atacante do Criciúma aproveitou, avançou até a área, fez o gol, e aí a torcida começou a ficar em pânico, porque estava na cara que o time ia tomar um segundo gol se tivesse mais tempo. Como era pouco tempo, controlou, o Zubeldia colocou o Diego Costa ali também para gastar um tempo, e o São Paulo conseguiu se segurar, meio ali no desespero, e conseguiu manter esse 2-1. Seria um 2-0 fácil e passou por um 2-1 com sufoco graças ao Jandrei. Próximo jogo contra o Bahia, no domingo no Morumbi, com a escalação de hoje, com o Ferreirinha, que eu gostei da escalação, que fez o São Paulo ter mais pressão. Essa escalação não serve contra o Bahia, se jogar dessa forma vai perder do Bahia, principalmente por causa do meio campo. Mas esse é um assunto para a gente falar mais no final do vídeo e para análise da próxima rodada. Nada acrescentado do jogo. Pelo jeito, os jogadores entenderam que o que eles fizeram contra o Vasco foi uma vergonha, um vexame para a história da instituição, para a história da carreira deles. Eles entenderam que eles ficaram manchados, não adianta ganhar a Copa do Brasil e tomar 4 do Vasco. E a postura foi diferente, conseguiram, pelo menos minimamente, dar um pouquinho de alegria para o torcedor, melhoraram na tabela, agora estão na 7ª colocação, mas ainda não é suficiente para pagar o que a gente viu contra o Vasco. Então vamos para as notas dos jogadores, começando pelo Jandrei. Eu iria dar uma nota maior para o Jandrei, né? Pelo jogo, não teve muita coisa para fazer, mas não tem como não ser nota 1 para o Jandrei. Não vai ser 0 porque ele vestiu o uniforme e entrou em campo, né? Então não tem como dar 0. Mas pelo que ele fez ali aos 47 do segundo tempo, você dá um tiro de meta ridículo daquele, entregar um gol para o adversário. Eu acho que o Jandrei não tem mais confiança para continuar no gol, mas entendo também que é muito difícil arriscar com um jovem no gol, principalmente num jogo grande contra o Bahia. Mas uma hora o jovem tem que entrar também, não adianta ficar segurando o jovem até ele ter 30 anos de idade sem jogar. A gente viu o que aconteceu com o Lucas Perry, ele nunca foi utilizado, foi para o Botafogo e fez uma temporada excelente para o Botafogo. Então, por que não dar oportunidade para o menino da base, que sempre foi bem nas categorias de base, né? Igor Vinícius, um jogo melhor, principalmente no primeiro tempo, nota 6 para o Igor Vinícius. Arboleda, um pouco abaixo hoje, pareceu um pouco mais lento do que de costume. Nota 5,5. Alan Franco, um pouquinho melhor do que o Arboleda. Nota 6 para o Alan Franco. O Wellington fez um bom jogo, principalmente na marcação. Nota 6,5 para o Wellington. Luiz Gustavo, uma partida boa do Luiz Gustavo. Claro, ele é um jogador mais lento do que o Pablo Maia, do que o Bobadilla. Porém, deu segurança na frente da zaga. Deu alguns chutes de fora da área muito perigosos. Então, nota 6,5 para o Luiz Gustavo. Alisson, grande partida do Alisson novamente. Ele vinha um pouquinho de queda de produção. Essa partida foi excelente. Vamos levar em consideração que ele não jogou o último jogo contra o Vasco, né? Então estava mais cansado também. Fez o gol com 1 minuto e continuou com intensidade durante o jogo. Nota 7,5 para o Alisson. Lucas, o melhor do time. Nota 8 para o Lucas, deu assistência para o segundo gol, sofreu a falta do segundo gol, fez a jogada do primeiro gol. Grande partida do Lucas, apagou a partida horrorosa que ele fez contra o Vasco. Luciano não fez uma grande partida, mas fez um belo gol, o gol do 2-0. E o Luciano é daquilo que a gente já comentou em outros vídeos, ele não é um craque, não é um grande jogador, excelente, é um jogador ali, quando está inspirado, nota 7, nota 7,5, mas é muito decisivo, faz muitos gols importantes, e hoje fez mais um gol importante. Então, nota 7,5 para o Luciano. Caleri, mais um jogo do Caleri com muita luta, muita briga e pouco futebol. Nota 5 para o Caleri, precisa melhorar. Ferreira fez um bom jogo, entrou bem. Acho que pode ter colocado uma pulguinha
atrás da orelha do Zubeldia, mas não acho que vai entrar no jogo contra o Bahia. O Bahia tem um meio campo muito forte, mas levando em consideração o jogo de hoje, boa partida do Ferreira, nota 6. Galo entrou no lugar do Alisson, nota 5. Não ajudou muito na marcação. Teve uma jogada boa com o Caleri, quase fez o gol, mas não teve muito tempo para mostrar nada diferente. Michel Araújo entrou pela direita, depois inverteu com o Rato, que entrou no lugar do Luciano. Não acrescentaram muita coisa, o jogo já estava bem morno, então nota 5 para Michel, nota 5 para Rato. O Juan entrou no lugar do Lucas, entrou bem disposto, entrou numa posição diferente, entrou como meia centralizado. Gostei do que eu vi, acho um garoto com potencial, não acho um craque, longe disso, mas quanto custaria um Juan se a gente trouxesse ele de outro clube, não é verdade? Então, um jogador da base é útil, a gente tem que dar um pouquinho de valor porque é da base também. Claro, vai oscilar sempre, é um jogador jovem, então até amadurecer oscila mesmo, mas às vezes a gente tem jogador aí que a gente compra por 8 milhões de dólares como o Galopo, continua oscilando e a gente não pega no pé como pega do Juan. Então, gostei do Juan, nota 6 para o Juan. Diego Costa, perdão, entrou no final do jogo mais para queimar tempo ali, compor a zaga, fazer um 3 zagueiros para segurar o abafa da Criciúma. Então, sem nota para o Diego Costa. Zubeldia, boa escalação do Zubeldia, gostei do jogo de hoje, porém, já saliento que essa escalação para o jogo do Bahia não tem como. O Bahia tem um meio campo muito forte, Cauli, Caio Alexandre e Jean Lucas são jogadores muito fortes, e se esses 3 jogadores jogarem contra 3 jogadores do São Paulo só no meio campo, vai ser difícil. Acho que entra o Nestor no lugar do Ferreira para domingo, mas mesmo assim eu acho o meio campo do Bahia melhor, então estou bem preocupado com esse jogo contra o Bahia. Nota 7 para o Zubeldia a partida de hoje. Gostei das mexidas, foram meio protocolares, mas não comprometeu o time. Então, próximo jogo aí de São Paulo contra o Bahia, domingo. Por hoje é só isso. Análise do jogo, as notas dos jogadores. Vou deixar aí no final. Você vai poder clicar na playlist com as análises dos outros jogos. Não se esqueça, peço a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E eu espero aí os comentários com as notas dos jogadores, o que vocês acharam do jogo, o que vocês esperam para o jogo contra o Bahia no próximo domingo, o que acham aí desse Campeonato Brasileiro de São Paulo. Agradeço a todos a atenção, um grande abraço e fui!